Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens e hoje eu vou comentar um pouquinho sobre as 6 leituras finalizadas no mês de março. Em março eu ainda não consegui recuperar totalmente meu ritmo de leitura. Eu li 6 livros, né? Finalizei 6 livros no caso, mas em geral foram leituras muito boas, então eu acho que valeu a pena. E eu vou comentar um pouquinho sobre cada uma delas com vocês. Lembrando que o link da Amazon tá aqui embaixo, assim como o link da Americanas e da Submarino. Então se gostarem de alguma coisa e quiserem comprar pelo meu link, eu agradeço muito. Vocês me dão uma pequena comissão, não pagam nada mais por isso e me ajudam a investir no canal. Lembrando também já de se inscrever no canal, porque se você deixa pro final acaba esquecendo, e de deixar o like, porque se você curte o vídeo, se você compartilha com as pessoas que também gostam de literatura, você ajuda o canal a chegar a mais pessoas. Isso me deixa muito feliz e ajuda muito no crescimento do canal. Agora chega de enrolação e bora falar desses livros. E a minha primeira leitura do mês foi Onde o Amor se Esconde, da Jean Mansell. E eu estava com altas expectativas para esse livro, porque ele é um dos livros que compõem, né, a coleção de romances de hoje. E era a única autora que eu ainda não tinha lido nada dela, assim, mas os outros todos eu amei muito. Então fui com altas expectativas e infelizmente elas não foram supridas. Aqui, como trama central, a gente vai ter a história do Dexter, que é um homem que gosta de aproveitar a vida, que nunca levou um relacionamento a sério, que tá sempre saindo com várias mulheres e que acaba perdendo a irmã abruptamente, era a única pessoa que ele tinha na vida, e essa irmã acaba deixando sob sua responsabilidade a Delphi, a filha dela, que ainda é um bebezinho. O Dexter fica desesperado, lógico, porque ele nunca soube cuidar nem de si mesmo muito bem, quem dirá de um bebê, mas é a única parente que ele tem agora, é a única lembrança da irmã, então ele vai se esforçar para poder criar essa criança. E para tentar fazer isso dar certo, ele acaba se mudando para Briarwood, alguma coisa assim, o nome da cidade, que é uma cidade mais de interior, onde todo mundo se conhece, onde os vizinhos se apoiam, porque ele acha que ali é um ambiente mais propício para cuidar de uma criança. Chegando lá, ele vai conhecer a comunidade, vai conhecer a Molly, vai ficar interessado por ela, mas um mal-entendido acontece entre eles, não dá nada certo. E a gente vai começar a acompanhar ali o Dexter gostando da Molly, mas se envolvendo com outra pessoa, a Molly se envolvendo com outra pessoa também, e todos os dilemas da cidade, porque aqui a gente tem vários personagens, vários dilemas acontecendo ao mesmo tempo, e a gente vai acompanhando a vida dessa comunidade. A trama do Dexter, da Molly, da Delphi, pra mim foi a mais fraquinha, assim, do livro todo, sabe? Porque a gente tem coisas acontecendo com todo mundo, e quando chegavam nos capítulos da Molly com o Dexter, depois desse mal entendido que, assim, foi muito forçado, a gente começa a pensar que todas as outras tramas estão muito mais interessantes que a do casal. E esse relacionamento, assim, ele vai sendo construído, depois se joga um balde de água fria e depois as coisas se resolvem muito assim, sabe? Então foi uma coisa que me incomodou bastante e eu acho que podia ter sido mais bem desenvolvido, sabe? No entanto, a história da comunidade, as pessoas que vivem ali, as relações interpessoais, as relações familiares são muito interessantes. Então, assim, a trama central não me agradou, mas ela também nem tem tanto destaque assim. E as tramas secundárias, das pessoas que vivem na cidade, desse sentimento de comunidade, das questões que eles vão levando consigo também, que eu não posso falar porque seria um baita do spoiler, são muito interessantes de se acompanhando, de você querer saber realmente aonde vai dar, sabe? Então o livro acabou valendo pelos personagens secundários e pela sociedade em si aqui, onde se passa o livro, pela união de vizinhos e por todas as relações, como eu já disse. A minha segunda leitura do mês foi A Garota Anônima, da Greer Hendricks e da Sarah Pickney, acho que é assim, é o nome das autoras. Tem um vlog de leitura só sobre ele aqui no canal, vou deixar aqui nos cards, vai lá conferir, mas já adianto que foi um dos thrillers psicológicos assim, que eu mais gostei de ler, então não deixa de conferir o meu vlog de leitura, porque acho que ficou bem legal. Em seguida foi a vez de ler um dos relatos de guerra mais difíceis que eu já li, é de uma sobrevivente da Segunda Guerra, a Olga Legiel, e Aos Fornos de Hitler, e eu li com a Bia e com a Glaucia da Alegria Literária, e foi uma leitura, assim, que gerou muitas discussões, a gente conheceu muitos outros ângulos da Segunda Guerra que às vezes não são mostrados, e assim, gente, é uma leitura para quem realmente tem estômago. Através do relato dessa mulher, a gente vai ver como a família dela acabou nos campos de concentração, como as propagandas hitleristas, né, nazistas, elas eram realmente persuasivas, como eles sabiam enganar e mexer com o psicológico das pessoas para que elas fossem de bom grado para os campos de concentração, algumas delas, né, claro. E você vai conhecendo mais sobre todo o jogo psicológico que eram feitos com os prisioneiros,
sobre a forma como as pessoas eram descartadas, sobre a forma como as pessoas eram torturadas ali dentro, sobre os experimentos com humanos, sobre a forma como funcionavam os campos, os crematórios, as enfermarias, como as pessoas que sobreviveram ali foram porque realmente tinham muita gana de viver, porque elas viviam em condições subhumanas. E só de lembrar de tudo que eu li nesse livro, eu sinto um aperto no peito, sabe? Porque é realmente, assim, pesado, é cruel e é um livro extremamente necessário para que horrores como esse não sejam esquecidos, porque quando você esquece a história, você corre um sério risco de repeti-la, né? Então relatos como esse são muito importantes e são muito difíceis, mas são necessários, sabe? E é realmente muito difícil falar sobre tudo que eu li aqui, sobre tudo o que me fez refletir, sobre tudo que me fez repensar. E eu só recomendo muito, muito mesmo a todos vocês. E com o conselho, né, de que leiam com um bom psicológico, assim, com um psicológico no estado bom, porque não vai ser fácil. Em seguida, foi a vez de ler um romance de época, porque vocês sabem que não pode faltar no meu mês, e eu escolhi Um Acordo de Cavalheiros, da Lucy Vargas, que foi uma leitura coletiva que eu fiz com a Bru, do Oceano de Histórias, e com mais algumas pessoas, e assim, gostei muito do livro, mas eu tenho alguns comentários a fazer. Aqui, já no início desse livro, a gente tem a Dorothy e o Tristan ali, numa situação bem constrangedora, onde eles acordam no meio da noite, um nos braços do outro, a meia dela para um lado, o sapato para o outro, os grampos de cabelo para o outro lado. Ou seja, a gente já começa com o envolvimento dos dois, sabe? Ela é uma moça da sociedade que é muito bem vista e que tá fazendo de tudo para casar a prima, porque o tio tá ali nas últimas e ela precisa de fazer um bom casamento pra prima, pra ela poder depois viver sua solteirice ali, porque ela já é considerada uma solteirona pela sociedade. E ela não quer se casar, ela não vê o propósito do casamento, né? Então ela quer viver da melhor maneira que ela puder, com os poucos rendimentos que vão ser proporcionados a ela. E o Tristan, gente, ele é um libertino da sociedade que todo mundo vê muito mal. Vários boatos são espalhados sobre ele. Então, assim, ela não quer ter nenhum tipo de ligação, nenhum tipo de envolvimento com ele. No entanto, os dois, depois ali de beberem um vinho, acabam falando muito um do outro e acabam envolvidos. O Tristan propõe um acordo de cavalheiro para ela, né, que eles passem bons momentos, momentos íntimos juntos durante toda a temporada e que depois cada um vá pro seu lado. Ela não quer aceitar, mas acaba aceitando. Então a gente começa a ver os dois se envolvendo intimamente e depois realmente se conhecendo, conhecendo suas nuances, o seu passado e se apaixonando, né, gente? Porque isso aqui é um romance de época, as pessoas se apaixonam em romances de época. Bem, então assim, vamos às considerações, né, sobre a leitura. Os capítulos são bem longos, então de início foi difícil mergulhar na história, sabe? Foi difícil me aprofundar nos personagens, você já começa com eles tendo envolvimento, então o desenvolvimento fica pra depois e talvez isso cause grande estranheza em muitos leitores e me causou de início. Eu tive uma certa dificuldade em engrenar na história nos primeiros capítulos, mas depois que eles começam a se conhecer, que eles começam a se envolver, a trama vai ficando mais interessante e vai aprendendo mais, sabe? Então se você estiver achando o início desse livro um pouco difícil, não desista, porque ele melhora e melhora muito. Eu acho que é mais a estranheza da forma como o livro começa, né? Ele começa onde os livros de romance de época se desembocam no final, então tem aí essa diferença. Aqui a gente tem uma mocinha à frente do seu tempo, que é uma coisa que a gente adora, e a gente também tem um mocinho à frente do seu tempo. Ele viveu muito tempo com uma tia, que era uma mulher livre, então ele tem um outro pensamento bem diferente dos homens da sociedade em que ele vive. Então esse é um diferencial que eu achei muito bacana, porque mocinhas à frente do seu tempo vários livros têm, mas mocinhos que entendem essas mulheres serem à frente do seu tempo, apoiam e querem que ela tenha essa liberdade, são poucos. Então eu achei isso bem bacana, achei muito interessante e achei uma boa sacada da Lucy Vargas. E se você pensa que aqui a gente fica só no romance, também não é. Aqui a gente tem suspense, a gente tem um quê de vingança. O Tristan, ele é aquele homem que tem os seus segredos, que ele carrega suas culpas, que ele não é santo, como a maioria dos mocinhos de romance de época depois se mostram pessoas puras e boas, e ele não é não, tá? Ele realmente é libertino, ele realmente faz coisa errada, e ele realmente está envolvido ali numa situação bem complicada, e que você só vai conhecendo lendo o livro mesmo.
E a história dele, a maneira como ele quer fazer justiça por pessoas que ele amou muito e que acabaram sendo punidas pela sociedade, punidas por pessoas ruins, é muito interessante, sabe? Gostei bastante. Como eu disse, tem esse probleminha no início, né, de demorar a engrenar, de demorar a fisgar o leitor, mas quando fisga é muito bom e muito envolvente, você fica apaixonado por esse casal e pela forma como eles quebram regras da sociedade e por todo o mistério e por tudo que vai sendo construído ao longo desse livro. Então gostei bastante, recomendo muito, com a ressalva do início. A minha penúltima leitura do mês, eu já falei sobre ela no Instagram. Você me segue no Instagram, se não tá seguindo ainda, vai lá seguir, porque eu sempre posto conteúdo por lá também, e por lá vocês me veem com mais frequência. Então, o Instagram tá aqui na tela, vai lá me seguir. E eu estou falando de Eleonora Olifantes, tá muito bem, da Gayle Honman. E falar desse livro, gente, é bem difícil. Por que é difícil falar desse livro? Porque ele é um livro que você vai desconstruindo as camadas dele, sabe? Você vai conhecendo os personagens aos poucos, você vai conhecendo as nuances desses personagens aos poucos, e eu fico com medo de falar demais e estragar a experiência de leitura pra vocês. Mas eu vou fazer um apanhadão aqui, que basicamente a gente vai acompanhar então a narrativa desse livro através da Eleanor. A Eleanor, ela é uma mulher solitária, ela é uma mulher que ela é cheia de manias, ela é cheia de peculiaridades, e de início ela não vai causar muita empatia no leitor, sabe? Você começa a acompanhar, você não sabe aonde o livro vai dar, você acha que você não vai simpatizar pela personagem, mas ainda assim ela vai despertar sua curiosidade. E aí você vai acompanhando a vida da Leonor, você vai acompanhando as questões dela, e um acontecimento vai virar tudo do avesso, porque vai destruir um pouco daquela camada, assim, onde ela se afasta das pessoas, e vai ficando tudo muito interessante. Porque você vai vendo essa personagem que de início ela não causa tanta empatia, mas depois você vai começando a entender um pouquinho sobre ela, vai começando a querer saber mais sobre ela, porque ela é uma personagem muito complexa, ela é uma personagem que já passou por muita coisa, e ela é uma personagem que tem muito a entregar pro leitor, sabe? E isso é sensacional, você descobrindo essa pessoa aos poucos, você descobrindo essas camadas dela aos poucos, e as coisas pelas quais passou, e as coisas pelas quais ela quer evitar viver de novo. E por aí, assim, vai dando pra você sentir que é um livro que vai te enredando, e quando você vê, você tá completamente imerso nessa história, querendo desvendar tudo aquilo que ainda não foi contado, e se encantando pelos personagens, pelos lados bonitos e pelos lados feios deles, sabe? E os lados humanos, na verdade, né? Porque todos os personagens aqui se assemelham muito ao real. Eles são construídos de tal forma que eles são repletos de falhas e acertos e que vão causando, sim, uma comoção no leitor. É um livro sobre sobrevivência, sobre saúde mental, sobre solidão, sobre relações interpessoais, sobre amizade, sobre família. E é um livro que trata desses temas de uma maneira muito forte e muito consciente e muito responsável. E principalmente essa questão da saúde mental, sabe? É um dos livros que eu mais gostei da forma como a temática foi abordada, que eu já li. E eu já li alguns bons livros sobre essa temática, então acho que dá pra vocês sentirem que é um livro, assim, sensacional, que é um livro muito bom, muito bem escrito, que enreda o leitor e que depois que passa esse início, que é um pouquinho mais lento, que é um pouquinho mais difícil, entrega uma história sensacional que vai marcar quem estiver lendo. Então, recomendo demais. Leiam Eleonora Olifantes, está muito bem. E muito obrigada, Ivy, mais uma vez por ter me presenteado com essa história, porque realmente, assim, é um livro que eu vou levar pra vida. E aí chegamos à última leitura do mês, e por coincidência, acabou sendo um livro também sobre saúde mental, que é A Procura de Audrey, da Sophie Kinsella. Por que por coincidência, sendo que eu já tinha comprado o livro? Porque eu comprei esse livro, na verdade eu não comprei, troquei no Scooby, há uns 2 anos atrás, talvez, e eu já tinha me esquecido completamente do que se tratava esse livro. Então, quando eu peguei que eu comecei a ler, eu falei, não acredito, sério? Sério que é o mesmo tema? Então, assim, talvez não tenha sido um bom momento pra pegar este livro pra ler, porque eu tinha lido uma abordagem sensacional sobre saúde mental. E esse livro da Sophie aqui, ele é mais leve, ele é um YA, então, assim, ele é pra um público mais jovem. E aqui a gente tem a Audrey, que é uma menina de 14 anos que passou por alguma situação traumática, que ela acabou desenvolvendo, de certa forma, uma agorafobia, apesar de não falarem abertamente esse termo.
ela tem dificuldades de sair de casa e além dessa agorafobia ela também tem a questão de relação com outras pessoas, ela não consegue mais se relacionar com outras pessoas que não sejam da família, ela não consegue tirar os óculos escuros e olhar nos olhos das pessoas, então ela é uma garota que está bem traumatizada por essas situações que ela passou e a gente vai acompanhando um pouquinho dessa situação dela, das análises que ela faz, da forma como a família dela tá agindo depois do trauma dela, de como o núcleo familiar mudou, de como tudo que aconteceu com ela afetou muitas outras pessoas ao redor. E a gente vai vendo um pouco da cura dessa menina, né, através dos capítulos. Os personagens secundários, eles não são muito desenvolvidos, eles são personagens mais caricatos, a gente tem um foco aqui na Audrey. E, de certa forma, o livro tem essa questão das análises, né, com o profissional, que é muito interessante, a forma como ela lida, né, com toda a situação, a forma como a abordagem da saúde mental é feita também é interessante, principalmente para o público que esse livro é direcionado, porque é de uma forma leve, mas de uma forma responsável também, sabe? No entanto, esse livro tem um grave problema. Qual é? A questão central que levou a Audrey a esse trauma. Ela é citada a todo momento, ela é falada a todo momento, mas a autora nunca chegou a revelar o que era. E assim, gente, eu acho que isso não é um spoiler, porque acho que até a Ione, quando falou desse livro, falou sobre essa questão da autora não abrir o que foi que gerou esse trauma, sabe? E eu acho que teria sido uma parte importante, porque dá a entender que é uma coisa, que é uma temática importante também, mas ela não aprofunda, parece que assim, ela quer se concentrar muito na forma como a Audrey vai lidando com tudo, mas não trata mesmo do trauma que desembocou isso tudo, sabe? Ao contrário do outro livro que eu tinha lido. Então, assim, foi uma leitura boa, foi uma leitura levinha, tem partes engraçadas, apesar da temática que trata, mas não foi um livro, assim, que me ganhou por completo, eu acho que podia ter sido muito melhor trabalhado, mas, enfim, né? Talvez eu tenha feito comparações demais com o livro anterior que eu tinha lido. Isso aí a gente nunca vai saber, porque eu não sei se eu pretendo reler esse livro, não. Mas enfim. E bem, pessoal, é isso. Essas foram minhas 6 leituras do mês de março. Espero que vocês tenham gostado de conferir. Me contem aí embaixo se vocês já leram algum dos livros, se tem vontade de ler, se tem algum que vocês gostaram que eu não curti tanto, ou que eu curti muito e vocês acabaram não gostando. Vamos conversar, ok? Eu vou ficando por aqui, deixo aqui do lado mais 2 vídeos, talvez vocês gostem, vale a pena dar aquela conferida. Um beijo e até o próximo vídeo.